Pois é, a mineração de Ethereum com placas de vídeo chegou ao fim. E agora? A pergunta que não quer calar é o que fazer com tanto equipamento parado. E uma alternativa poderosa tem chamado a atenção de muita gente, as anti-miners. Mas será que essa aposta, que parece bem arriscada, realmente vale a pena? É isso que vamos analisar a fundo agora. A busca por alguma coisa lucrativa depois do Ethereum é para ontem. E claro, muita gente está de olho nas anti-miners, aquelas máquinas super especializadas, como se fossem a próxima grande tacada. Só que, antes de pensar em investir, é mais do que crucial entender direitinho onde se está pisando. Olha, a verdade é uma só, e ela dói um pouco. Aquela era de ouro da mineração com GPUs, que o Ethereum sustentava, acabou. O mercado agora está buscando um novo norte, na esperança de aparecer uma nova moeda que seja de fato rentável. Enquanto isso não rola, a corrida por qualquer outra alternativa está literalmente a todo vapor. E é exatamente nesse cenário que as Antminers aparecem com tudo. Essas máquinas são vistas por muitos como a solução definitiva para quem quer continuar minerando, mas com uma eficiência de outro nível. A promessa é de um poder de processamento que as GPUs, vamos ser sinceros, nem sonham em alcançar. Tá, mas afinal, o que é um ASIC, uma anti-miner? Para simplificar, imagina um especialista, mas um especialista radical mesmo. Pensa assim, uma GPU é um faz-tudo, um canivete suíço. Já o ASIC não. Ele foi criado para uma única missão, minerar um algoritmo específico, como o do Bitcoin, com uma eficiência que nenhuma placa de vídeo chega nem perto. E aqui está o pulo do gato, a diferença brutal de flexibilidade. Uma placa de vídeo, se a mineração deixa de ser viável, tudo bem. Ela ainda pode ser usada para jogar, para trabalhar com edição, para mil outras coisas. Continua tendo valor de revenda. Agora, um ASIC, bom, ele só faz aquilo. Se minerar aquele algoritmo específico virar prejuízo, ele se torna literalmente um peso de papel. E um peso de papel caríssimo, por sinal. Mas, olha, se o problema fosse só a falta de flexibilidade, talvez ainda desse para encarar. A questão é que isso é só a ponta do iceberg. Agora vamos entrar nos riscos práticos, sabe? Aqueles que não aparecem nos anúncios e que podem pegar de surpresa quem está pensando em fazer essa migração. É aqui que a realidade bate forte. Primeiro, achar uma anti-miner nova, zerada, no Brasil é uma missão quase impossível. O que se encontra por aí é um mercado inundado de máquinas usadas e muitas delas são as famosas recauchutadas, que são equipamentos que deram defeito, foram consertados e voltaram para a venda. E o pior, vem sem garantia, sem suporte técnico e, como já vimos, sem plano B se a moeda que ela minera deixar de ser lucrativa. Essa citação da fonte original da análise diz tudo. Sem o conhecimento técnico para avaliar o estado real do equipamento, a chance de levar para casa um problema caríssimo disfarçado de solução é enorme. É um alerta que não pode ser ignorado de jeito nenhum. Bom, deixando os riscos práticos de lado por um instante, vamos focar no que realmente interessa no final do dia, a parte financeira, porque afinal, os números não mentem. Será que o investimento numa anti-miner realmente se paga? Vamos pegar um modelo top de linha como exemplo. A Anti-Miner L7 9050. O custo? Quase $15 mil. E o lucro diário, já descontando um custo de energia bem realista para o Brasil, fica ali na casa dos $6,5. Pois é aqui que a conta começa a ficar interessante. A pergunta que vale ouro é: quanto tempo, afinal, levaria para essa máquina de altíssimo desempenho pagar o próprio custo e, finalmente, começar a gerar algum lucro de verdade? A resposta é 2.253 dias. É isso mesmo. É um número tão grande, tão absurdo, que é até difícil de processar de primeira. Para colocar em uma perspectiva mais fácil de entender, são mais de 6 anos. 6 anos apenas para ter o dinheiro do investimento de volta. E isso, claro, num cenário super otimista, onde a máquina nunca quebra e a lucratividade da moeda, por um milagre, se mantém estável por todo esse período. Ah, mas sempre tem a contrapartida, né? E para quem tem energia solar ou simplesmente não paga pela eletricidade? É um ponto justo, especialmente para as grandes operações de mineração. Então tudo bem, vamos refazer as contas para esse cenário ideal. E este gráfico mostra o impacto brutal que o custo de energia tem na conta. Olha a diferença. Com a energia paga, o retorno ultrapassa os 6 anos. Agora, no cenário dos sonhos, com energia a custo zero, esse tempo cai. Mas, ainda assim, estamos falando de quase 2 anos, 22 meses, só para recuperar o investimento. E é fundamental entender o seguinte:
Esses quase 2 anos não são uma garantia, são uma aposta. Uma aposta arriscada de que a máquina não vai quebrar, que o algoritmo da moeda não vai mudar e que o mercado cripto não vai despencar. Ou seja, o risco mesmo no cenário perfeito continua altíssimo. Então, depois de analisar a tecnologia, os riscos práticos e os números frios, chegamos ao veredito. Qual é a conclusão que se tira de tudo isso? Esta citação final resume a estratégia mais inteligente no momento. A mensagem é que a prudência vence a pressa. Agir pela angústia de achar uma solução rápida é a receita quase certa para uma decisão financeira bem ruim. A matemática, no fim, é implacável. Para o minerador individual, a balança é clara. Hoje, os custos e os riscos gigantescos de mudar para uma anti-miner superam, e muito, qualquer recompensa que ela possa trazer. Com o retorno de mais de 6 anos, a paciência se torna um ativo mais valioso. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro. O mundo da mineração está sempre em movimento. O fim da era do Ethereum com GPU foi um terremoto, mas a tecnologia nunca para. A grande questão não é se uma nova oportunidade vai surgir, mas sim onde e quando. Estar atento a isso será a chave para o sucesso.